O que pedir na audiência de custódia? Nesse vídeo eu quero te explicar todos os possíveis pedidos a serem feitos na audiência de custódia e eu vou também te dizer quais são as hipóteses para que você não confunda de jeito nenhum um tipo de pedido com o outro. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro, coordeno o curso de prática na advocacia criminal do Instituto de Direito Penal Brasileiro, onde, aliás, nós temos não só o modelo de todas as peças de liberdade, como também um módulo inteiro dedicado à prática em audiência de custódia. Eu vou deixar o link para você, vai aparecer aqui no vídeo e também aqui abaixo. Bom, quando nós falamos em audiência de custódia, o que você quer basicamente é conseguir a liberdade do seu cliente. Portanto, na audiência de custódia, você não vai discutir, por exemplo, mérito sobre excludente, de ilicitude, de culpabilidade, pena, nada disso. Isso tudo você vai discutir lá na frente, durante o processo criminal, na audiência de instrução criminal, onde você fará as suas alegações finais orais, ou então o juiz vai convertê-las em memoriais e você apresentará por escrito. Portanto, quando que é realizada a audiência de custódia? Quando seu cliente é preso, seja uma prisão em flagrante, seja uma prisão que tenha sido decretada, preventiva, temporária, e você vai realizar aquela audiência com o objetivo de que o seu cliente obtenha liberdade. E ali, durante a audiência de custódia, algumas hipóteses de pedidos podem ser realizadas. Se você está diante de uma prisão em flagrante, por exemplo, você pode requerer o relaxamento dessa prisão em flagrante, você pode requerer a liberdade provisória do seu cliente e você tem que saber em qual situação você vai fazer um pedido ou outro. Para você requerer o relaxamento da prisão, o que tanto o Código de Processo Penal quanto a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 65, vão te dizer? Que toda prisão ilegal será imediatamente relaxada. Então, a gente só pede na audiência de custódia o relaxamento da prisão se a prisão ela foi ilegal. Você tem que analisar se todas as formalidades de praxe foram seguidas na delegacia, se tem alguma ilegalidade formal ou alguma ilegalidade material. Exemplo, não era uma hipótese de flagrante, então tem uma ilegalidade material, ou era uma hipótese de flagrante, mas a autoridade policial deixou de observar alguma formalidade. Então, há uma ilegalidade formal. E é com base nessa ilegalidade que você vai requerer, portanto, ao juiz, durante a audiência de custódia, o relaxamento da prisão. Você demonstra qual é essa ilegalidade, de preferência comprova qual é essa ilegalidade, e você requer ao juiz o relaxamento da prisão. Agora, vamos imaginar que você não encontre nenhuma ilegalidade. Realmente teve o flagrante, tudo foi observado, todas as formalidades de praxe foram seguidas na delegacia, mas não há motivo para que o seu cliente continue preso, ou seja, não existe motivo para que o juiz decrete a prisão preventiva. E durante a audiência de custódia, o juiz ou ele vai conceder a liberdade, né, diante de uma prisão em flagrante, ou ele vai conceder a liberdade, ou então ele vai decretar a prisão preventiva. Portanto, raciocina comigo, se não existe motivo para ele decretar uma prisão preventiva, o que ele tem que fazer? Conceder a chamada liberdade provisória. Portanto, se a prisão é legal, qual é o seu pedido? Liberdade provisória. E o que você vai mostrar para você conseguir a liberdade provisória do seu cliente? Você vai mostrar que não existem os requisitos previstos ali no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou que não há, por exemplo, uma condição de admissibilidade do artigo 313. Portanto, depois que você assistir esse vídeo, pega o seu Código de Processo Penal e leia atentamente os artigos 312 e 313 do CPP. Vamos imaginar que não há nenhuma necessidade dessa prisão. O seu cliente ele não apresenta um risco para a instrução criminal, para a conveniência da aplicação da lei penal. Nós não temos nada que o artigo 312 nos traga para mostrar a necessidade da prisão. Ah, mas parece, tudo indica, que foi o cliente que realmente praticou o crime. Ou seja, nós temos prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria. Mas isso não é suficiente para o juiz decretar uma prisão preventiva. Porque, além disso, o juiz precisa que essa prisão ela seja necessária. Ou seja, além desses chamados pressupostos, o juiz precisa verificar algum dos requisitos previstos ali no artigo 312 para que, somados a essa questão de prova da materialidade do crime, indício suficiente de autoria, ele possa decretar uma prisão preventiva. Então, se não há esse requisito, é isso que você tem que demonstrar. O juiz não decreta a prisão preventiva e concede a liberdade provisória, mesmo que ele traga aí algum tipo de vinculação, alguma outra medida, porque o que você quer é que seja afastada a medida que é mais gravosa para o seu cliente, que é a medida prisional. Então, existem algumas outras medidas cautelares que, inclusive, você pode até requerer durante a audiência de custódia. Você pode mostrar, por exemplo, que não tem necessidade, mas se é que o juiz entende que há uma necessidade de uma cautelar,
que essa cautelar ela seja uma cautelar não prisional. Um acautelamento de passaporte, por exemplo, uma monitoração eletrônica, vai depender muito do caso concreto. E é muito importante que, para requerer isso com segurança, você leve para a audiência de custódia todos os comprovantes daquilo que você está falando. Então, olha, o seu cliente ele tem um endereço fixo, ele mora com alguém, ou ele tem comprovante no nome dele, ele trabalha, para quem ele trabalha, leva a declaração de emprego, se ele não tem carteira assinada. Então, tudo para mostrar que aquilo que você está falando sobre a desnecessidade da prisão faz sentido. Mas vamos imaginar que não seja caso de uma prisão em flagrante, que já tenha sido decretada uma prisão preventiva, uma prisão temporária e vai ser realizada também a audiência de custódia. Nesse caso, muda alguma coisa? Muda. Nesse caso, você não faz pedido de liberdade provisória, por exemplo. Porque o pedido de liberdade provisória na audiência de custódia é diante de uma prisão em flagrante. Você não quer que seja decretada a preventiva. Portanto, se já foi decretada a preventiva ou a temporária, não existe pedido de liberdade provisória. Mas pode existir o pedido de relaxamento, se essa prisão ela foi decretada de forma ilegal. Lógico que você tem uma dificuldade maior disso ser reconhecido na audiência de custódia, porque a prisão acabou de ser decretada, mas caso o juiz insista que aquela prisão é legal, você passa a ter ali uma autoridade coatora para que você possa impetrar um habeas corpus requerendo, portanto, o relaxamento dessa prisão. Mas, se essa prisão foi legal, os motivos de fato existiam quando ela foi decretada, mas por alguma razão eles deixaram de existir, qual o pedido que você vai fazer? Revogação da prisão com base no artigo 316 do Código de Processo Penal. Então, diante de uma audiência de custódia em que haja uma prisão preventiva e uma prisão temporária que foi decretada, das duas uma. Ou você vai requerer o relaxamento, porque essa prisão foi legal, ou você vai requerer a revogação da prisão com base no artigo 316 do CPP. E lembre-se, o 316, a partir do pacote anticrime, passou a trazer também um prazo para que essa prisão decretada seja reavaliada. Então, a cada 90 dias, no máximo, tem que haver uma reavaliação justamente para verificar se essa prisão ela ainda é uma prisão necessária ou não. Muita gente fica na dúvida se tem que apresentar esses pedidos por escrito. Não, não precisa. Você vai apresentar de forma oral na audiência de custódia, uma audiência rápida que o advogado criminalista faz. Mas, se você estiver fora do momento da audiência de custódia e o seu cliente for preso, nada impede que você apresente a chamada peça de liberdade. Se você já é nosso aluno no curso de prática na advocacia criminal, por exemplo, lá dentro você tem o kit de peças com mais de 130 modelos de peças editáveis, muitas, como é o caso das peças de liberdade, já com doutrina, já com jurisprudência, você pode baixar, pode editar em Visual Law. Então, é bem legal, não deixa de baixar lá se você já é nosso aluno. E se você não é nosso aluno, eu convido você a conhecer o curso de prática na advocacia criminal, que vai te ajudar muito. É um curso reconhecido pelo MEC, é um curso de extensão universitária, com inúmeros professores convidados, professores muito experientes, delegado premiado aqui no Rio de Janeiro, que é o professor Rochester, professor Alexandre Moraes da Rosa, ministrando o módulo de teoria dos jogos. Quem melhor que ele para falar sobre teoria dos jogos no processo penal? Professor Ulisses Pessoa, doutor, professor de programa de pós-graduação em mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, professora Beatriz Maquinic, que presta consultoria sobre honorários e gestão financeira em Nova York, no Brasil, e além disso, você passa a ter acesso a um grupo de alunos em que você pode interagir ali dentro do WhatsApp com centenas de advogados de todo o Brasil. Isso também ajuda muito você a melhorar a sua experiência. Foi um prazer ter estado aqui com você nesse vídeo. Se você veio parar aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, porque nós temos vídeos diários aqui e sempre aulas ao vivo às terças-feiras. Eu espero você na próxima.